Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa aula 3 da disciplina de Máquinas Térmicas 1, sobre balanço térmico e eficiência. Eu vou pedir para aqueles que não viram ainda a aula sobre o processos e ciclos termodinâmicos para fazer, por favor, antes de ver essa, especialmente a parte do final que fala sobre os ciclos de Rankine. A gente vai estar fazendo esse balanço térmico usando um ciclo desses como exemplo. Então é bem importante, por favor, façam isso. Então, vamos fazer o balanço térmico, balanço energético em caldeiras, né? Deve considerar o calor gerado no interior da fornalha, né? Vocês lembram, eu mostrei já na primeira aula os componentes que a gente tem, a fornalha é onde ocorre a queima, calor associado aos fluxos de massa, se tem combustão parcial ou não, né? Eu tenho que levar em consideração isso aí, o combustível não queimado, calor perdido ao ambiente por trocas térmicas, né? Dificuldades em relacionar a medição de ar dos gases, está bem complicado medir os gases na saída, né? Então, geralmente, assim, a gente vai estar trabalhando com rendimento de caldeira bastante coisa aproximada, tá? Bastante coisa usando valores médios, valores padrões do equipamento que sai no manual. Purgas, o que são as purgas? Se eu tenho uma tubulação, né? Em algumas partes da tubulação eu tenho uma tomada pela parte de baixo. Então aqui é uma tubulação de vapor, o vapor está indo por cima. E ela tem uma certa inclinação, digamos assim, um θ aqui, para fazer com que a água escorra para a parte de baixo. Aqui é para ser horizontal, tá? Não está muito bem desenhado, mas é. Então a parte que condensa nessas tubulações vem para cá e desce. E aqui embaixo a gente tem uma válvula para fechar, né? E tem a parte de purga. Isso é para não deixar a água entrar na turbina. Tá? Mas essa purga, na hora que ela abre, ela não está soltando só o condensado, sai um pouco de vapor. Então tem um pouco de perdas de vapor e líquido aqui na parte de purgas. E perdas térmicas, né? Pela parte do isolamento térmico. Então muitas vezes a gente vai usar valores aproximados, tá, gente? Muitas vezes. Em relação ao balanço de massa, aqui é um desenho de uma caldeira típica e a gente vai ver só a parte do balanço de massa. Então deixa eu usar o vermelho para a parte do circuito de queima e gases e o azul para a parte da água. São dois circuitos separados, hein, gente. Eu já falei isso, vamos reforçar. Dois circuitos. Um vai ser para os gases e outro, o 2, vai ser para a parte de vapor e condensado, né? E líquidos subresfriados, mistura saturada, mas a parte do meu ciclo de potência mesmo. Quando eu desenho aquele ciclo de Rankine ou ciclo de Carnot, eu estou desenhando isso aqui. A parte dos gases é o que entra para definir a minha fonte de térmica quente, né? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a chama, né? Então, primeiro eu tenho que entrar com duas coisas para acontecer essa chama. Eu tenho que entrar com ar, e aqui esse LA é o meu fluxo de ar para combustão em quilogramas por segundo, né? Eu estou entrando com ele aqui. E aqui eu estou entrando com combustível, que eu estou chamando de C, certo? Eu entro com as duas coisas. O ar ele entra primeiro aqui é um trocador de calor, né? um economizador, que aproveita um pouquinho do calor dos gases residuais, eu vou mostrar depois. Então, entrei com ar, o ar vem para cá. Depois a gente vê, vai ter ventilador forçado, induzido, né, para fazer essa parte toda. O ar continua vindo aqui e ele vem e mistura aqui no meu queimador, ar e combustível. Daí eu tenho aqui a chama da caldeira, certo? Então aqui eu vou ter os gases de combustão, né? Os gases vão vindo e eles vão trocando calor. A parte da chama, de radiação, convecção, vai trocando calor. Até eu vir para cá. O que é o meu LG? Fluxo de gases de escape, os gases de combustão. Daí ele vem para cá e aqui eu vou ter a minha chaminé, onde os gases vão saindo. Ok? Uma termoelétrica. Daí eu vou ter um ventilador aqui induzido para criar uma depressão na caldeira e puxar. Aqui eu tenho um ventilador forçado para empurrar os gases, o ar, né, na mistura combustível. Esse curto em vermelho é a parte das queimas. Então vou fazer agora o circuito em azul. O que está acontecendo? Vem com água, né?
esse meu MAA, vazão de água de alimentação. E ela passa também nesse pré-aquecedor, trocador de calor, que está aproveitando um pouco do calor dos gases residuais. E vem nesse pontilhado para o meu tambor separador de vapor. Aqui em cima eu tenho vapor, por uma condição de diferença de densidade, né? E aqui eu tenho líquido. A condição termodinâmica disso aqui é uma mistura em condições de saturação, para a pressão de saturação do tambor, né? Na parte de baixo desse tambor eu tenho a tomada de líquido. Então a tomada do saturado, né, do líquido saturado, ele desce e vem nisso aqui, que é a minha parede d'água, certo? Da caldeira. Aqui são as paredes d'água. Então aqui está correndo a ebulição do meu líquido. Então geralmente isso aqui é por diferença de gravidade, né? O líquido desce, ele vai virar vapor nas paredes d'água e sobe. Então aqui é a minha geração de vapor na caldeira, ok? Ele sobe para esse tambor separador. Por cima eu tenho, vamos até usar uma outra cor para não misturar com parte do líquido, vamos usar o roxo então. Por aqui por cima eu estou tirando o vapor saturado. O vapor saturado vem no meu superaquecedor e sai como vapor superaquecido. Ele vai para a minha turbina de alta pressão. Depois vocês dão uma olhada na aula de ciclos, é complementar, né? Já devem ter visto, mas aqui tem a turbina de alta pressão. Ele vai para a turbina, ele perde pressão, perde temperatura, né? Ele está entregando energia dessa forma térmica para transformar em energia mecânica. Aqui eu tenho, prestem atenção nas nomenclaturas, né? A vazão de vapor superaquecido. Daí ele volta. Vapor da turbina de alta pressão. Ele passa no reaquecedor e vai para a turbina de baixa pressão. Ok? Daí ele vai para a turbina de baixa pressão, depois ele passa da turbina de baixa pressão, ele passa para o condensador, e do condensador ele volta para cá, né? Condensador ele volta para cá e fecha meu ciclo. Aqui ele já volta azul, né? Porque ele já não é mais vapor. Aqui ele já volta condensado, certo? Daí tem toda a parte de equipamento auxiliar de bombas, né? Outros trocadores, aquecedores intermediários, extração de vapor da turbina, né? Todos esses outros equipamentos. Mas o ciclo básico é isso, né? Então prestem bem atenção. Tem dois circuitos, o vermelho e o azul-roxo, ok? E da parte do vermelho eu vou ter extrações de cinzas, né? Eu perco um pouco de cinzas aqui, que está queimando em suspensão, vai caindo aqui, não, tem um selo d'água que pega as cinzas. Eu tenho as cinzas que são extraídas aqui nessa segunda volta da caldeira. E depois eu tenho as que são pegas no precipitador eletrostático, né? E tem uma parcela que é arrastada pelos gases também e sai para o ambiente. Eu tenho que ver todas essas parcelas em quilogramos por segundo. Essa parte de cinzas também vai entrar no meu cálculo de balanço de massa, ok? Tem que ter uma conservação de massa, tanto na parte do circuito de água e vapor, quanto na parte de combustão. Quando o combustível é sólido, parte dele é constituído de cinzas, né, como eu comentei. Então eu tenho três frações, uma vai ser pega pelo selo d'água, na parte inferior da fornalha, outra pelos silos de armazenamento, e outra arrastada com os gases de combustão. Aqui é um moinho. Então a gente tem as minas de carvão, o carvão é transportado, nesse caso da usina que eu comentei, ali da Complexo Jorge Lacerda, é por trem. Ele entra por aqui por essas esteiras, cai no moinho, daí tem toda uma regulagem de moagem, né, dele, da granulometria que tem que ficar no final. E depois ele vai para caldeira queimar, esse carvão pulverizado entra para queimar, certo? Então, a parte de cinzas que vem junto, que nesse caso dos carvões ali de Criciúma em torno de 40%, é transportado junto, né? Então tem um custo adicional de transporte dessa massa inútil. Não só inútil como prejudicial, porque ela está absorvendo energia térmica para esquentar sua própria massa, né? E não está contribuindo em forma de poder calorífico. Ok? Mas isso a gente já comentou na outra aula. No balanço de massa,
né, eu posso fazer tudo relativo a quilograma de combustível. Tá? Então eu tenho esse é o balanço que eu faço. Depois vocês vêm aqui e vê certinho o que eu tenho aqui, ó. LA, o meu fluxo de ar, combustível, né? Voltar aqui. Tenho esses meus ΔI, que são as infiltrações de ar. Esse aqui é o meu balanço para os gases de combustão. E vapor d'água é um pouco mais simples, que é um circuito fechado. Não é exatamente fechado, né? Como eu comentei na outra aula, a gente tem as partes de purga, a gente tem a parte de água de alimentação que tem que suprir essas perdas. Então tem várias perdas na linha que eu tenho que suprir, mas eu posso fazer num balanço fechado, elas são pequenas, né, perto do balanço geral. Eu tenho aqui, né, a parte de alimentação, vapor superaquecido, né? Esse é um balanço um pouco mais fácil, né? E aqui o purgada do tambor. Aqui ele já está considerando a parte de purga. Então é um balanço mais simples. Aqui eu vou ter, por exemplo, o teor de cinzas do combustível em porcentagem, os quilogramas por quilograma de combustível, né? Aqui é a porcentagem para entrar em quilogramas de combustível, então eu vou ter quilogramas de cinza por quilograma de combustível. Né? E isso eu posso obter se eu fizer uma medição do quanto que eu extraí de cinzas, né? Ou o contrário, às vezes eu pego isso aqui do laboratório e com isso eu estimo o quanto que saiu com os gases, por exemplo. Eu consigo medir isso aqui, e quanto que saiu com os gases eu consigo estimar usando um valor de laboratório de cinzas e o combustível. Então é tudo um pouco amarrado, né, esses balanços, e isso depende muito do que eu tenho de instrumentação e o que eu quero. Às vezes muda, às vezes eu quero saber isso aqui, às vezes eu quero saber isso aqui, para todo o balanço da caldeira, né? Então eu posso analisar algumas relações no balanço de energia da caldeira, que é energia disponível, né? Energia absorvida pelo fluido de trabalho nas diferentes superfícies de aquecimento, quais são elas? Eu tenho as paredes d'água, o superaquecedor, o reaquecedor, o economizador, o pré-aquecedor, né? São as superfícies de troca térmica que eu tenho. As perdas de calor com os gases de exaustão aqui, tem uma parcela muito grande de calor que sai por aqui, que eu até comentei na outra aula com vocês, né, que eu não quero extrair tudo disso aqui, porque se eu nem conseguiria, né, mas se eu extrair mais isso aqui, às vezes eu vou começar a ter condensação de líquido com enxofre também nas superfícies dos tubos e vai corroer. Então eu posso ver se eu tenho combustão incompleta, né, carbono residual nas cinzas, então eu posso fazer uma análise através do balanço de energia. Né? Antes, para fazer o balanço de energia, eu tenho que ter o balanço de massa que eu fiz antes, ter uma noção das massas, e com o balanço de energia eu posso descobrir alguns fatores da minha caldeira. Como eu falei, né, isso vai depender da instrumentação que tu tem e do que tu quer descobrir. Às vezes muda. Às vezes eu consigo medir uma coisa e quero descobrir outra, e isso inverte dependendo da caldeira. As perdas térmicas pela parede muitas vezes representam menos de 2% da energia total. Então a gente tem um sistema que é razoavelmente bem isolado. Né? A gente põe lã de rocha em volta dos tubos, aquela folha de alumínio isolando. Então a gente tem as perdas térmicas não tão consideráveis. A maior parte das perdas sai pelo calor sensível com gases secos. São os gases de combustão que estão saindo. A maior parte de perdas que eu tenho térmicas. Aqui eu tenho esse balanço, né? O CP, o calor específico do ar, a massa total de gases secos, temperatura dos gases na chaminé e temperatura de referência. Aqui eu estou aproximando os gases de combustão do ar. Não é um erro muito grande. Né? Eu posso obter a porcentagem de gases que eu tenho de exaustão, quanto que eu tenho de CO2, quanto que eu tenho de cada um dos gases, né? E achar o CP específico para cada um deles, trabalhar com as frações isoladamente, mas eu posso aproximar tudo usando o CP do ar. A gente está trabalhando às vezes com caldeiras ali de 120 megawatts, né? Então, essas parcelas são relativamente pequenas. Né? O erro que tu vai ter usando o CP do ar é muito pequeno. Então, vale a pena fazer essas simplificações.
certo? Claro, dependendo do que tu está trabalhando. Se for o projetista, né, da caldeira, então às vezes tem que levar em consideração um rigor maior. Sobre o balanço de energia, é o mesmo desenho que a gente tinha antes. Aqui eu ainda tenho os fluxos de massa, mas agora eu tenho os fluxos de energia, de transferência de calor aqui, ok? Então aqui eu tenho o que significa cada um deles. Vocês vão lendo com calma o que é um. QE, essa energia absorvida pelas superfícies evaporativas, né? Aqui, ó, pela minha parede d'água. Esse é o meu QE. Eu tenho as perdas, né, térmicas. Eu tenho o que vai para o superaquecedor, né? Eu tenho o que vai para o economizador, para o reaquecedor. Ok? Eu tenho todas essas perdas e transferências de calor para fazer no balanço da caldeira. A soma QE, QEC, QSA representa calor útil. Por quê? É o calor que eu passei para as paredes evaporativas, minha parede d'água, para o meu economizador, né, que eu venho com água aqui e esquento no economizador. Então eu estou aquecendo a água que vai depois para o meu tambor separador. E o superaquecedor. Claro, vai entrar também o reaquecedor, tudo aqui, mas são a energia que realmente foi no sentido de aquecer a água para ela virar vapor, é meu calor útil. O termo Q constitui uma transferência interna e não considera como uma parcela útil, né? Porque eu peguei o ar aqui, eu pré-aqueci ele, depois eu queimei ele e os gases da combustão vieram para aquecer ele. Então é meio que uma parte um pouco cíclica aqui, né? Esse pré-aquecimento. Ele não chega a ser uma parcela útil. O balanço de energia ele pode ser expresso dessa forma, né? PCI igual ao calor útil mais as perdas que eu tenho, né? Perda de calor por todas as formas, onde o meu calor útil entra aqui. Parede d'água, economizador, superaquecedor, e aqui eu não tinha colocado o outro, porque depende da caldeira não tem, né? Mas a maioria das grandes tem o reaquecedor. Tá? Esse aqui é um esquema um pouquinho mais simples para entender um pouco melhor o ciclo de uma forma direta, né? Um diagrama mais simplificado. Aqui eu entrei ar, combustível, queima, a parede d'água é meu 2, minhas superfícies evaporativas, né? Daí eu entro com vapor saturado, passo no 3, que é meu superaquecedor, turbina. Volta para o reaquecedor, que é o meu 6, turbina de baixo. Depois eu volto, condenso lá no meu condensador, volta na água de alimentação. Né? Daí passa no 4, que é o economizador. E o ar eu tenho um pré-aquecedor de ar. Daí ele vem para cá, isso aqui é o calor que eu chamo que inútil, né? Não é útil para o meu objetivo final, que é gerar vapor, certo? Eu tenho algumas infiltrações de ar, especialmente porque a caldeira trabalha em depressão, né? Ela tem uma pressão negativa no interior, então tem bastante infiltração de ar, que eu não consigo medir direito, né? Vai ter que sair pelo balanço. Vou ter as partes de perda de calor, os gases de exaustão, e eu tenho às vezes também temperadores, por exemplo, eu estou com vapor superaquecido a uma temperatura um pouco mais elevada e eu quero controlar o que está entrando na turbina para entrar bem constante. Daí eu tenho algumas injeções de água a uma temperatura inferior para manter essa temperatura controlada. Tanto aqui quanto aqui, no que vai para a turbina, né? Tem os atemperadores, então eu tenho que ver que extração no ciclo da turbina eu vou pegar a água para jogar nos atemperadores. Ok? Mas é um esquema simples, você só tem que ter em mente aquele ciclo, esse desenho aqui, né? Ter em mente o que está acontecendo e por onde os gases passam e por onde a água e vapor passam. Os fluxos de entrada que eu tenho. Então aqui está um pouco mais exemplificado para vocês lerem com calma o que tem. Eu tenho meu PCI, o poder calorífico inferior do combustível. Eu posso levar em consideração o PCS e descontar a umidade, né? Daí eu preciso ter essas informações. A entropia do volume de ar necessário para queimar tudo isso eu estou colocando em quilograma de combustível. Eu tenho aqui as entalpias das infiltrações, né? A energia do fluxo de água de alimentação na caldeira, referida a 1 kg de combustível.
E a energia do fluxo de vapor expandido no primeiro estágio da turbina por quilograma de combustível. É mais fácil depois ver no balanço final. Eu tenho os fluxos de saída, né? O fluxo de vapor que sai da caldeira por quilograma de combustível, fluxo de reaquecedor que sai por quilograma de combustível. Vocês podem ver isso aqui tudo aqui, ó, né? Esses fluxos que estão entrando, que estão saindo. Meu volume de controle é isso aqui, né? Vamos desconsiderar todos os equipamentos que tem aqui. Vamos fazer assim, né? Esse é o meu volume de controle. Eu não estou olhando o que está acontecendo aqui dentro. Eu tenho fluxos de entrada, que são as setas entrando, e os fluxos de saída, que são as setas saindo. Altamente poluído agora que eu risquei um monte, né? Mas depois vocês olhem no slide com calma. Não olhem os equipamentos que estão aqui dentro se quiserem fazer uma análise só do que entra e do que sai do meu volume de controle. Ok? Eu tenho as entapias dos gases de escape, eu tenho, né, a energia do fluxo de vapor reaquecido que deixa, tudo que eu comentei, né? Tudo em função de quilograma de combustível. Ok? Tem as perdas de calor por combustão incompleta, por química incompleta, física incompleta, ao meio ambiente, a temperatura nos resíduos de cinza e escória. Então eu vou fazer esse balanço. Entrada, saída. Eu tenho que ter um balanço de energia. Tá? Seja a saída em forma de vapor, seja a saída em forma de perdas. Esse é o meu balanço das entradas. É importante que vocês vejam depois termo por termo, aqui é o poder calorífico do combustível, né? Daí peguem o que é cada uma dessas entalpias, o que é cada uma das frações que está explicado nos outros slides. Aí desenvolvam na mão isso aqui. Tá? Eu tenho as energias de saída, né? Aqui tem essa parcela um pouco obscura das perdas químicas, das perdas, né? Isso aqui teria que ser um dado fornecido, né? E aqui eu posso calcular o meu PCI. Então, de uma forma simplificada, eu tenho isso aqui, né? Meu PCI é o calor útil, mais esse Q2 e a consideração das perdas, né? É o útil e o que eu perdi aí, certo? Em termos de eficiência, que é o que eu quero, né? Geralmente é o que eu quero saber da minha caldeira. É o meu Q útil dividido pelo PCI, né? O que estava aqui eu não quero mais levar tanto em consideração. Não levar em consideração, mas para calcular a eficiência eu quero saber isso aqui. O quanto do meu combustível, quanto que eu paguei, me entregou, né? Aqui em cima é a minha parcela útil e aqui embaixo é o quanto que eu tive que pagar. Você tem que levar em consideração assim, ó, pessoal, isso aqui é a minha eficiência térmica, certo? A eficiência de quanto de combustível eu queimei, eu tive em retorno em energia térmica. Se eu vou pegar o eficiência da caldeira depois, né, a eficiência total, vamos dizer assim, eu tenho que levar em consideração também as eficiências das turbinas, né? Eu tenho que levar em consideração também, muitas vezes, o trabalho parasita, né? Vamos colocar aqui uma função do trabalho parasita das bombas. Não é tão fácil escrever com isso aqui. Tem que levar em consideração também o rendimento do gerador. Isso aqui geralmente é alto, mas eu tenho que levar em consideração, né? Porque o gerador é que vai converter energia mecânica em energia elétrica. Então, se eu quero rendimento total, eu tenho que levar em consideração outras coisas. Aqui é o meu rendimento térmico. Né? Não, se eu souber que existem esses conceitos diferentes, não é muito difícil de distinguir, né? O que eu posso fazer por balanço indireto, que daí eu levo em consideração o calor útil, o PCI menos as perdas. Ou ainda, né? 1 menos todos os Qs que foram vistos anteriormente. No final é o que eu vou ter forma relativa, né? A gente retorna para cá, o útil o PCI. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aqui tem cada uma das nomenclaturas do 2, 3, né? 1, 2, 3 que vocês precisam para acompanhar. Ok?
Então aqui é um exemplo de uma caldeira, né? Uma caldeira, é só para exemplificar, a ordem de grandeza é mais ou menos essa, certo? Então aqui eu tenho as perdas, né? Perda por combustão, perda por gases de escape, perda por combustão mecânica incompleta, daí tem as causas delas. Depois vocês dão uma lida com calma, que é a perda de calor em total. E aqui eu tenho uma parcela total do balanço de energia. Deixa eu apagar aqui, ó. Do balanço de energia, certo? Então eu tenho a combustão entregando 95% da energia que entra, vem uma parte de energia devido à energia da própria escoamento de água, né, do meu EM ponto aqui, entra também um pouco de energia no meu sistema. Eu tenho 81% disso transformando em vapor, 11% está saindo como perdas nos gases secos, 6% em termos de umidade, né, vocês lembram que tem a diferença entre PCS e PCI, e 2% das outras perdas. Então esse aqui é um diagrama bem legal de ver, né, por tamanho de seta. O que está entrando está aqui nesse lado e o que está saindo está aqui. Ok? Daí eu consigo sair com o meu rendimento aí. Certo? Daí tem a diferença entre rendimento térmico, né, e rendimento total, o rendimento mecânico da minha planta. Ok, pessoal? Então essa daqui foi uma aula curta perto da outra que eu coloquei já no YouTube. Sobre a parte de eficiência e cálculo térmico. Para isso, balanço térmico também, né? Para isso é muito importante que vocês vejam sobre ciclos, processos e ciclos termodinâmicos, ok? Eu vou preparar daí um materialzinho para nossa aula síncrona e quem sabe eu faça também uns vídeos de exercício. Certo, pessoal? Um abraço e até a próxima.